Olá, tudo bem? Hoje vamos explicar como funciona a distribuição de bolsas no Brasil de 1995 a 2023. Para esse projeto, nós utilizamos uma base de dados fornecida pela plataforma Kaggle. Antes de começarmos a explorar o projeto, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Adália, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Estácio do Ceará e também tenho curso técnico em Informática. Costumo dizer que esse curso foi de fundamental importância para minha decisão de transição de carreira, pois foi nele que aprendi a base da linguagem de programação, né? Já o curso de arquitetura me proporcionou a prática de desenvolvimento de projetos e também me fez perceber a importância dos dados, né, para a elaboração de qualquer projeto. Olá, meu nome é Natália, eu sou graduada em Matemática Licenciatura pela Universidade do Estado de Minas Gerais, mestra em Matemática Aplicada pela Unicamp. Inclusive foi no mestrado que eu comecei a me apaixonar pelo universo dos dados, pela mineração, análise de dados, né, que foi algo que contribuiu muito para a minha carreira. Atualmente eu faço doutorado em Matemática Aplicada também na Unicamp e trabalho na área de Machine Learning, que é uma área que está crescendo muito rapidamente e é algo que eu gosto muito e pretendo contribuir bastante ao longo aí de toda a minha jornada acadêmica. A CAPES foi criada em 1951 e está vinculada ao MEC com a missão de promover e avaliar a pós-graduação no Brasil. Um dos principais produtos da CAPES é a concessão de bolsas de estudo, que é o foco, né, da nossa análise. Desde 1995, a distribuição de bolsas tem se destacado pela descentralização e pela inclusão de regiões menos desenvolvidas, além de vincular o apoio financeiro ao desempenho dos programas avaliados. Essa estratégia tem ajudado a reduzir desigualdades regionais e a fortalecer a formação de profissionais qualificados, que é essencial para o avanço científico e acadêmico do país. E por que é importante, né, analisar a distribuição de bolsas? Essa análise nos ajuda a entender como o Brasil tem evoluído no apoio à formação de profissionais qualificados e o impacto disso no desenvolvimento científico e regional. Os dados do período analisado no dataset da CAPES mostram mudanças significativas nas políticas de educação superior, como a expansão, né, da pós-graduação, a descentralização para regiões menos atendidas e as adaptações feitas em resposta a crises econômicas e cortes orçamentários. Esse panorama nos dá uma visão mais clara dos desafios e avanços na busca por uma educação mais inclusiva e estratégica para o país. E quais são os objetivos do nosso projeto? Queremos, primeiro, analisar como a distribuição de bolsas de mestrado e doutorado evoluiu ao longo dos últimos 28 anos. Além disso, buscamos identificar os estados, instituições de ensino e programas de fomento que concentram a maior quantidade de bolsas. Também estamos interessados em entender quais cursos e grandes áreas recebem mais bolsas e em destacar as regiões que mais incentivam a ciência, seja por meio de iniciação científica ou pós-doutorado. Agora que já entendemos como a CAPES surgiu, seus objetivos, a importância dessa análise e os propósitos do nosso projeto, vamos apresentar as principais análises sobre a distribuição de bolsas entre os anos de 1995 e 2023. Bom, nós fizemos uma análise do conjunto de dados relacionados às bolsas que foi retirado do Kaggle. Tá? Então, através de uma análise no Power BI, tiramos algumas informações que foram muito importantes e interessantes de saber. Então, nós observamos a distribuição de bolsas por estado, a distribuição de bolsas ao longo do tempo, por instituição de ensino, por região do país, levando-se em consideração o pós-doutorado e a iniciação científica, e a distribuição de bolsas também por programas de fomento. Tá? Então, analisando aqui inicialmente a distribuição de bolsas por estado, a gente vê que o estado de São Paulo é o estado que mais distribui bolsas, tanto para mestrado quanto para doutorado. Então, chega a mais de 400 mil bolsas, tá? Seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E como que é essa distribuição de São Paulo ao longo do tempo? Então, a gente percebe que a partir de 2013 houve um aumento no número de bolsas de doutorado, né? Então,
aumentou progressivamente aqui e em seguida houve uma certa oscilação, mas a quantidade de bolsas de doutorado sempre superior à quantidade de bolsas de mestrado desde 2013, tá? E a bolsa de mestrado ela continuou aqui oscilando um pouco para baixo, né? Não tão significativamente. Se a gente levar em consideração o Rio de Janeiro, a gente teve um certo aumento de bolsas de doutorado também, né? A partir de 2013 e 2014, esse número de bolsas de doutorado ele ultrapassa justamente o número de bolsas de mestrado, né? Então, esse comportamento ele se repete aqui no estado do Rio Grande do Sul, só que a partir de 2016. E em Minas Gerais, só a partir de 2020 que o número de bolsas de doutorado ultrapassa o número de bolsas de mestrado, tá? Bom, se a gente olhar aqui no estado de São Paulo, a gente vê as instituições que mais recebem as bolsas. Então, a USP lidera, tá? A USP lidera com quase 70 mil bolsas para mestrado e 90 mil bolsas para doutorado, seguido pela Unesp, pela Unicamp, a PUC, que é uma universidade privada, mas que também distribui bolsas de pós-graduação. E aí entra a Unifesp, o UFSCar, FGV também, que é uma universidade privada, tá? Então, a gente vê que a predominância é da USP aqui. E também a gente observa, né, que em relação à distribuição de bolsas por programa de fomento, o programa de fomento DS aqui, ele está na primeira posição como o maior distribuidor de bolsas. Né? O PROEX aqui também, que ele leva em consideração a nota máxima nos cursos da instituição de ensino, ele também apresenta aqui de forma um pouquinho mais sutil essa distribuição de bolsas, tá? Bom, e agora a gente observa a partir de tudo isso que, de acordo com a grande área aqui de ensino para pós-graduação, a ciências agrárias ela lidera, tá? A ciências agrárias lidera com maior quantidade de bolsas disponibilizadas. A gente tem aqui uma configuração ao longo do tempo desse número de bolsas e nós observamos que a agronomia segue no topo aqui, de acordo com a área de conhecimento, tá? E olha só que interessante, né? Como que foi essa distribuição de bolsas para agronomia. Então, houve aqui um pico, né? De bolsas, de distribuição de bolsas para doutorado, e essa quantidade ela diminuiu, inclusive, a partir de 2019. Embora seja uma área de conhecimento que ela é bastante valorizada, ela teve uma diminuição, né? Chegando a 2023 com números baixos, digamos assim. Mas se a gente comparar agora esses valores, né, com outros cursos, por exemplo, se eu pegar aqui matemática, o que acontece? Houve uma oscilação também no número de bolsas, mas a gente percebe valores muito mais baixos, né? Então a gente chegou aqui em 2023 com 410 bolsas para mestrado e 410 bolsas para doutorado apenas. Né? Então é um número muito pequeno. Se a gente vir aqui olhar a distribuição de bolsas por instituição de ensino, olha só, a gente tem 476 bolsas para mestrado e 1.234 bolsas para doutorado na área de matemática, tá? Então, são números bem pequenos mesmo. Agora que a Natália apresentou os principais insights, escolhemos trazer algumas reflexões que complementam o tema. A primeira é sobre a existência de cursos ou áreas específicas que recebem mais bolsas. Aqui destacamos as regiões do Brasil com suas grandes áreas e cursos que mais concentram bolsas. Observando esses dados, fica claro que a distribuição de bolsas varia entre as regiões, refletindo tanto as vocações econômicas e culturais locais, quanto as políticas de fomento voltadas para o desenvolvimento regional.
Quando olhamos para as regiões e instituições que mais distribuem bolsas de pós-graduação, o Sudeste lidera com 219.590 bolsas, sendo a Universidade de São Paulo, a USP, a principal distribuidora, responsável por 17,5% desse total. Em segundo lugar, temos o Sul, com 105.871 bolsas, das quais 14,7% são concedidas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. O Nordeste ocupa o terceiro lugar, com 82.042 bolsas, sendo a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, a maior responsável, distribuindo 12,3% das bolsas. Já as regiões Centro-Oeste e Norte apresentam menor volume de bolsas, mas com uma maior concentração em instituições específicas, como a Universidade de Brasília, a UNB, localizada no Centro-Oeste, e a Universidade Federal do Pará, a UFPA, localizada no Norte. Bom, agora a gente vai refletir um pouco sobre o tema, né? Qual é o impacto da falta de recursos financeiros na qualidade de pesquisas, das pesquisas a serem desenvolvidas? A gente sabe que a ciência no Brasil ela enfrenta desafios como a redução na produção científica devido à falta de materiais e ferramentas, a fuga de talentos causada pela desvalorização de bolsas e a diminuição da inovação por interrupção de projetos importantes. Além disso, a precarização da infraestrutura afeta a qualidade de pesquisas e a desigualdade regional agrava a situação em áreas menos desenvolvidas, né? Esses desafios, eles comprometem não apenas o avanço científico, mas também o desenvolvimento social e econômico do país. Então, investir na ciência é algo essencial para poder reter talentos, para promover a inovação, reduzir desigualdades regionais e garantir, né, que o Brasil tem um papel relevante na pesquisa global. Então, a gente busca muito isso, eu acho que todos nós buscamos. Bom, ainda refletindo sobre o tema, uma pergunta muito importante é se faltam incentivos financeiros para a pesquisa científica, né? Então, a gente sabe que o pesquisador científico, nós pesquisadores, no caso, temos que ser muito valorizados, porque é através da pesquisa científica que o país ele evolui, ele cresce de maneira mais rápida. Né? Então, a gente tem que olhar com carinho toda essa situação e a gente já observa alguns traços de crescimento que foram, de certa forma, motivadores, né? Que foi o aumento das bolsas de mestrado e doutorado. Esses valores eles foram reajustados em mais de 40% em 2023. E a CAPES, hoje, solicita até 500 milhões para ampliar as bolsas nesse ano. Então, valores que ainda são considerados defasados pela ANPG. Há alguns desafios ainda. A presidente da CAPES, ela inclusive reconheceu que o cenário orçamentário atual é desafiador, mas destacou a intenção de priorizar investimentos na educação, ciência e tecnologia. Então, é uma esperança ainda maior para os estudantes de pós-graduação, né? E a perspectiva é que o governo ele possa priorizar cada vez mais a ciência e tecnologia para fortalecer a pesquisa cada vez mais no nosso país. Para concluir, percebemos que a análise da distribuição de bolsas mostra um cenário diversificado, mas ainda com algumas disparidades regionais e setoriais. O Sudeste se destaca, né, como a região com maior volume de bolsas, liderado por instituições de referência como a USP, Unesp, Unicamp e PUC, especialmente no programa Demanda Social, ou DS. Áreas como ciências humanas e agronomia têm forte presença com universidades como o UFV, a UFLA e a Unesp, em destaque. Por outro lado, as áreas de exatas e biológicas se destacam principalmente nos programas de iniciação científica e pós-doutorado. Isso mostra sua relevância, né, para o avanço tecnológico e científico. Já nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, vemos um equilíbrio interessante entre bolsas de mestrado e doutorado desde 2021. Isso reflete os esforços para descentralizar e fortalecer o ensino superior nessas regiões. No geral, esses dados mostram que temos avançado, né, na democratização das bolsas, mas ainda há muito o que se fazer para garantir maior equidade e ampliar o impacto dessas iniciativas em todo o país. Essas foram as referências que utilizamos para o desenvolvimento do projeto. Agradecemos a sua atenção
e convidamos você a se conectar conosco pelo link disponível no QR Code. E até a próxima!